Vamos lá, olá pessoal, vou convidar o Carlos aqui, o Carlos Dosualdo, só um minutinho, já falo sobre ele. Aí, aqui, peraí, só um minutinho. Boa noite, gente, boa noite a todo mundo que já está aqui, muito obrigada, muito gostoso vocês estarem aqui. Vamos ver se o Carlos já vai entrar. Eu acho que mandei o convite certo para ele, né? Deixa eu falar para vocês, eu não sei se todo mundo conhece o Carlos Dosualdo. É um prazer enorme estar aqui com ele outra vez. Ele é autor de 2 livros, ele foi aluno da gente aqui no Grupo Mera, ele é autor desses 2 livros. E ele fala de forma purista, né? E de forma muito profunda a respeito do curso, né? A respeito das ideias do curso, ok? Então, eu acredito que ele está ali porque ele estava falando comigo agora há pouco, então acho que ele está pertinho, já vai entrar, né? E vamos ver se a gente consegue conversar hoje, né? Esclarecendo um pouquinho mais, não é? A confusão de níveis. Acho que o Carlos entrou. Deixa eu ver. O Carlos está um pouco escuro. Ah, agora a gente está vendo. Aí. Boa noite. Boa noite para você. Você está bem? Bem, você? Também, tudo em ordem. Parece que a gente mora tão longe, né? Mas a gente não consegue se encontrar, está muito difícil, muito corrido. Mas eu estou perguntando para o pessoal aqui, o pessoal que já está aqui, sobre os seus 2 livros, né? Que a gente... Está invertido. Aqui. Está invertido. Aqui tem um, aqui tem outro, né? Está ao contrário, então é isso que eu estou te mostrando. Ah, tá bom, mas aí não tem jeito. Né? Isso não tem jeito. E a gente queria conversar um pouquinho hoje com todo mundo, né? Vamos conversar primeiro a respeito da confusão de níveis, né? Porque quando a gente fala assim, em agir certo e agir errado, nós estamos falando aqui no mundo, no nível 2 e tal, para depois a gente poder chegar, né, naquilo que o curso fala, tá bom? Né? Que todo mundo está falando, todo mundo sabe que a gente fala sempre a mesma coisa, que é uma ilusão, mas como que a gente pode ir aceitando isso, certo? Então, assim, eu queria brincar um pouquinho com o Carlos para falar assim, ó, o que você faz quando você se pega que você fez alguma coisa errada? Né? Como é que você faz? Entende? E aí? Bom, falar sobre algum assunto assim, tirado, né, para falar sobre o dia a dia ou as coisas daqui, sem falar sobre o curso como um todo, fica um pouco difícil, mas vamos tentar conversar, tá? Tá? Antes de entrar propriamente no assunto, né, eu gostaria de falar que nós vivemos nesse mundo acreditando que estamos aqui, certo? Que existimos, certo? E não tem como eu falar em errar ou acertar se nós não falarmos um pouquinho do dualismo, tá? Certo? Então, o existir, ele só é possível no contexto do dualismo, certo? Porque o existir, ele denota julgamento, percepção, e percepção, que é o mesmo de julgamento, precisa de diferença, porque se não tiver diferença, não há percepção, porque tem que comparar isso em relação a alguma coisa. Então, só para dizer que o errar e o acertar faz parte do jogo chamado dualismo. E
para que você tenha essa experiência de existir, você tem que ter esses extremos, como vida e morte, que também faz parte do jogo, tá? Do jogo do existir. Tá? Então, o que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, é dentro da metafísica. Você sabe muito bem disso aí, tá? Claro. Do curso. Então, é onde os meus 2 livros eles saíram de insights, né? Mas justamente focados na metafísica, tá? E, obviamente, A que... física do curso, né, Carlos? Tá. Do curso. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo está ligado ao 100, tá? Então, não vou ficar repetindo metafísica do curso. Então, subentende-se que é do curso, tá? Então, quando a gente fala em alguma coisa errada ou certa, é sempre em relação a alguma coisa. Tá? Você tem um parâmetro. Então, por exemplo, eu posso achar algo muito errado, tá? Dentro dos parâmetros que eu tenho e da memória que eu tenho de experiências, né, de vidas vivenciadas, e que o que eu acho certo, o que eu acho errado. Tá? O vizinho, o outro do lado, que tal, ele tem uma ideia diferente do que é certo, do que é errado. Tá? Nós vivenciamos isso justamente por quê? Da diversidade, ou seja, da pulverização que nós temos aqui, né, do existir, e que cada um vive aquilo que ele acha que é real. Tá? Ele vivencia o que é real, é uma coisa com uma bagagem. Então, quando nós vamos falar de certo e errado, se a gente for falar dentro do contexto do mundo, nós vamos ir mais para a parte de psicologia, né? Daquela coisa de aceitação, etc. e tal, tá? Então, só para pincelar rapidamente, tá? Eu entendo e não sou diferente de ninguém, tá? Tem as dificuldades, muitas dificuldades ainda em vivenciar as coisas sob a ótica, né, da metafísica do curso, tá? Para mim ainda, eu estou muito enraizado aqui ao existir, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que quanto mais você enfatiza qualquer coisa nesse mundo, tanto o acerto quanto o erro, tá? Você dá essa importância tão grande aos dois, tanto ao alto quanto ao baixo, quanto à vida, quanto à morte, não importa, tá? Você simplesmente realimenta, tá? Realimenta, digamos assim, o medo, tá? Que é justamente o medo que é, digamos assim, a projeção desse medo, tá? É que mantém esse mundo, que mantém esse existir. Então, a gente tem que aprender com o tempo, né, e o próprio curso ensina isso, né, a leitura. Eu sempre brinco que o curso não é para ser entendido. Não é para ser entendido. Nem tente entender, tá? O curso, ele te leva a uma experiência. Através da leitura, você vai ter momentos em que você vai experimentar. Experimentar. O curso é um curso de experimentação, tá? Experimentar. Ah, não, mas eu quero entender. Não, o cérebro cognitivo, o conhecimento, etc., não alcança, não adianta, que não vai além, porque ele foi criado na dualidade, dentro do contexto da dualidade. Certo, errado, alto, baixo, gordo, magro, você está entendendo? Tá? Pobre, rico, tá? Ele não consegue enxergar além das diferenças, tá? Ou seja, chegando à igualdade de tudo. Então, a única coisa que eu posso dizer, né, não entrando dentro da parte que deixa os psicólogos, porque eu não tenho formação nenhuma nessa área, é que você tem que aprender a não enfatizar tanto, tá? A não se desesperar tanto, né, pelos erros. Da mesma forma que não adianta você se extravasar pelos acertos e achar que é isso, aquilo. Por quê? Porque apenas são experimentações de conceitos, de padrões que você traz,
tá? É difícil, igual eu falei para você, explicar simplesmente um assunto pensado. Claro. Eu gostaria de tecer desde o começo, que eu pretendo fazer, se for possível, né? Numa reunião, talvez que a gente faça futuramente, eu gostaria de puxar o fio e trazer e desenrolar, tá? Eu tenho vontade de conversar com as pessoas, de passar experiências que tive e continuo tendo, né? Dentro da leitura, do estudo do SEM, tá? Mas se conselho fosse bom, né? Aquela coisa toda, né? Então, o conselho que eu dou a mim mesmo, tá? Quando eu consigo me lembrar, tá? É para não levar tão a sério, né? Tão a sério as coisas, tá? É a frase, né? Até porque, até porque, até porque, até porque, se nós formos pegar a metafísica do curso, né? Para a metafísica, você olhar aquilo lá que parece uma coisa tão longe nossa aceitação. Não do entendimento, não, nunca vamos entender, tá? Mas a nossa aceitação, porque a gente não quer deixar de existir. A existência, para a gente entende que a aceitação da igualdade e tudo é o fim da existência, seria a morte, equiparada à morte. Só que é bem contrário, é a vida, a verdadeira vida. Tá? Essa seria a aceitação dessa não especificidade. Tá? Mas, conforme a gente vai estudando o curso, a gente ele vai propiciando algumas experiências para a gente, né? A gente consegue ter esses momentos de paz. E é nesses momentos de paz é que a gente vê que nada faz sentido. De maneira alguma. Nada. Então, a gente, obviamente, como a gente está inserido nesse contexto desse mundo ainda, nós damos muito valor a isso. Ninguém está falando para, tanto faz uma coisa quanto outra. Não, pelo contrário. A gente acha que tem importância os extremos. Mas o curso ensina, a metafísica, que nós não aceitamos, ensina que tanto acertar quanto errar, eles são, digamos, não a mesma coisa nesse mundo, mas a mesma coisa em termos de base. Ou seja, ambos são ilusórios. Tá? verdade. Basicamente. Agora, isso, nós estamos muito longe, né, digamos, dessa aceitação, por causa justamente do medo, né? O medo. Qual que é o medo básico? O medo básico, nosso medo básico, é o medo da não existência, né? É o medo de ser dizimado. E muitos atribuem religiões aí tudo tal, que é o medo de Deus, né? Da punição, etc. É um negócio meio folclórico, né? Mas o medo básico é o medo de não existir, de deixar de existir, de deixar de ser Maria Amélia, de deixar de ser Carlos, tá? E, enfim, isso tem um custo. Esse custo ilusório, o custo é ilusório contra a própria existência. Mas é o medo, né? É o medo constante. Por isso que vivenciamos constantemente ansiedades, angústias, depressão. Os nomes que o medo são digamos assim, sinônimos, tá? Da pulverização desse medo e toda a humanidade sente, ainda mais agora, nós estamos vivenciando épocas difíceis, né? Sempre vivenciamos, mas a humanidade está vivendo uma época difícil, né? Complicada em termos de manifestações, né? Manifestações de medo, né? Traduzidas por vários nomes, trazidas aqui por vários nomes. Mas isso foge do contexto. Sim. Então, errar e acertar, minha querida. Peraí, deixa eu te falar. Porque a pessoa que estava pedindo, que pediu para mim, né, para a gente ficar falando sobre erros e acertos, o que a gente conversou, né, que é uma aluna, o que a gente conversou era para falar assim, então tá, né, então tá. Este mundo, como a gente já falou, já viu, né, em Milagres, principalmente na obra do Ken, esse mundo não foi feito para dar certo, não é? Mas a gente investe aqui, entende? A gente investe muito, a gente quer que ele dê certo, entende? Mas aí, veja bem, se ele não foi feito para dar certo, se a matéria-prima do mundo,
né, é medo, entende? Então, quando a gente vai se sentindo mais segura, principalmente quando nós nos juntamos, não é? E trocamos as ideias, então a gente começa a olhar para os erros que sempre vão ocorrer por aqui, né? Não tem jeito. Começamos a olhar para esses erros com um pouquinho mais de compaixão por nós mesmos, né? A gente começa por aí e aí a gente faz, como eu e você já fizemos muitas vezes, né? A gente olha para os erros da gente e fala, bom, o ego ia torturar de qualquer jeito, né? Se você tivesse feito de um jeito ou se você tivesse feito de outro. Então, aí a gente dá risada, não é? Muitas vezes a gente não consegue rir sozinha, mas é assim, por isso que quando a gente se junta, a gente consegue rir direito, né? Certo? Rir direito. Mas aí é nesse sentido, né, que a garota me pediu para falar. Eu falei, não, peraí que eu vou conversar com o Carlos, porque quando a gente se reúne, a gente dá muita risada, não é? Então, com certeza, essa parte, essa leveza, ela é muito importante, tá? A leveza de percepção, tá? Que leva, eu chamo de leveza de julgamento, tá? Certo? Uhum. Então, viver nesse mundo sem julgar é impossível, tá? Porque o julgamento é a base dele, tá? É a base do existir, é o julgamento, como eu já falei. E percepção e julgamento são sinônimos, tá? No meu modo de entender. Certo? Então, você tendo essa visão, essa, digamos assim, essa lembrança de ser mais leve consigo mesma, isso já é uma grande coisa. Por quê? Porque, como o mundo, a matéria-prima é medo, quando você consegue esse desprendimento aí, você consegue diminuir a frequência do medo na sua vida, tá? Também é assim, reflete, né? Reflete quando Na verdade, o que a gente vivencia aqui é uma escolha anterior, tá? Certo? Ou seja, a gente vivencia. Então, o fato de você olhar e ter essa leveza em consigo mesmo, com relação aos erros, isso denota que você aprendeu, tá? A olhar as coisas com menos medo, tá? Ou seja, você aprendeu a vivenciar as coisas com menos medo. E, como eu disse para você, é difícil falar sem um curto prazo. Mas nós já sabemos que os roteiros vivenciados aqui, tá? Eles são carregados, são determinados pela frequência do medo que você experimenta, tá? Então, só uma dica, né? Que eu também tento passar, incorporar ao meu dia a dia, mas é difícil, muito difícil, tá? Uma dica. Os roteiros, muita gente fala em roteiro fixo, isso inevitabilidade, a coisa acontece, destino, etc. Não vamos entrar nesse método, tá? Eu só quero dizer para você que há inúmeros roteiros possíveis dentro do mesmo instante. E a diferença entre eles é a gradação de medo, a frequência de medo que você escolheu vivenciar. Então, eu posso dizer para você, com certeza, isso com certeza, tá? Que a partir do momento que você começa a ter esse tipo de olhar para consigo mesma e, consequentemente, para aquilo que cerca, tá? Isso aí não existe nada fora de você. Todos nós sabemos, não há nada fora, além, né? Então, o que acontece? A frequência de medo, frequência não no sentido de mais medo ou menos medo. Não existe isso. Medo é medo. 100% e zero. Não existe meio medo. É igual a gravidez, não tem como. Ou é tal, não tá. O que acontece de frequência de medo, eu não falo quanto não falo quanto a gradação, eu falo quanto a presença de medo. Tá? Então, a frequência do medo, a frequência que o medo aparece na sua vida, ou seja, que você experimenta medo em diversas formas. Quando isso você consegue olhar o erro
Geralmente a gente enfatiza os erros, né? Certo? Né, se martiriza, coisa tal, se culpa. É um filho, né? A filha mais próxima do medo é a culpa, tá? Certo? Então, você consegue diminuir essa frequência do medo. Consequentemente, você dá uma alocação no seu roteiro, um roteiro de vida, de experimentação de vida. Interpretação, né? Isso, experimentação. Como você experimenta a vida, como você interpreta. Então, você quer uma vida mais leve? Vou botar assim entre aspas, tá bom? Tá bom? Tá bom? Não tão carregada, aquela coisa toda. Experimente ser mais gentil consigo mesmo. Diminuir a acidez do seu julgamento. Certo? Diminuir. É difícil? É difícil. Mas diminuir aquela coisa de apontar o dedo, isso, aquilo, aquilo outro. Você não aponta dedo para o outro. Você nunca aponta o dedo para o outro. É sempre para você mesmo. Toda vez que você apontar o dedo para alguém, é para você que você está apontando, porque o outro é só a projeção do que você tem, do que você encara. Então, meu bem, quando você... Peraí, Carlos, eu acho que cabe aqui a gente falar, assim, para reforçar isso que você está falando, né? Cabe aqui a gente lembrar o seguinte, nós vamos sempre ficar com um esforço tremendo aqui para acertar, não é? Para fazer as coisas certas, para nunca errar, porque a gente esquece que esse mundo é um mundo de erros, não é? E assim, esse esforço enorme para a gente não errar, para a gente acertar, ele tem a ver com tudo isso que você está falando. Olha, o que eu estou vendo, o que eu quero ver ali? Eu quero ver o erro fora de mim, né? Mas não adianta, porque toda vez que eu olho o erro fora de mim, que eu aponto o dedo para você, na verdade é para mim, porque o contexto é todo meu, né? Mas deixa eu só dar uma lida aqui, que o Gil escreveu aqui, ó. Isso traz uma paz muito grande, a gente não se torturar pelos erros e acertos, não é? Um dia a gente vai conseguir, né? Mas hoje a gente vai treinando a nossa mente com tudo isso que a gente está conversando. Nós vamos treinando a nossa mente para não enfatizar os erros que a gente comete e vai cometer ainda, e não enfatizar essa necessidade de estar certo, não é? De acertar, de agir corretamente e tal. Porque, né? Vamos lá, de novo, voltando aos roteiros que o Carlos está falando, né? Nós temos os roteiros, todos eles são baseados em medo, e o que a gente vai fazendo né, percebendo que a gente está dentro, né? Mais dentro ou menos dentro né, do medo em cada instante, né? Tal. Então, olha, não tem como viver nesse mundo sem diferença, igual nós acabamos de falar, tá? Porque um dia que você não mais percebê-las, ou seja, você não vai ter percepção, você não saberá nem quem você é mais, tá? Porque você perde a própria identidade, tá bom? Então, você precisa... né? Vamos deixar claro aqui, aí vai ser maravilhoso, já estaremos para... o não específico, né? O não específico é a realidade, o específico é a ilusão, Sim. tá? Então, o que acontece é que, igual você disse lá no início, que a gente tenta acertar, mas isso aí é uma luta inglória, porque nós necessitamos do oposto para existir. Não adianta. Você vai errar. Vai errar porque você precisa disso para existir, senão você não existe. Então, vai errar, vai acertar, vai nascer, vai morrer, certo? Porque você precisa dessa experiência para existir. Não adianta. Separado, né? Vamos deixar mais claro. Quando eu falo, veja bem, deixa eu só esclarecer outro termo aqui, que às vezes, para mim, existir não tem como existir se não for separado. Sim. Então, quando eu falo existir, se eu falar existir separadamente,
para mim, Leonardo que fala isso, né? Fala, é isso? Isso. Então, porque a não existência é a realidade. O existir, ou seja, existo. Se eu existo, eu tenho que estar comparando com alguma coisa, com outro ou com alguma coisa. Então, o fato de eu falar existir, por isso que nos meus livros, principalmente esse segundo, quando eu falo existir, eu estou falando da dualidade. Eu estou falando do mundo, da projeção, da criação desse mundo. Aliás, como ele foi feito, tá? Porque, na verdade, ele é feito e nunca saiu, né? Praticamente. Bom, enfim, não vamos alongar a conversa, tá? Mas existir, né? Existir é simplesmente perceber. Consequentemente, obviamente, separadamente. Então, quando você não perceber mais, quando você deixar de perceber, você não existe. Você não existe. Você simplesmente é o que Deus é, certo? Basicamente é isso, tá? Ah, mas isso está muito longe. Ah, mas isso aí, nossa, isso é conversa mole, isso é coisa de, como é que fala? Ficção científica, né? Sim, parece, né? Parece. Agora, quando você tiver essa experiência de não existência, através da leitura, e você tiver instantes, insights de não existência, de você, por um instante, perder completamente a noção da tua individualidade, você resgata rapidamente, porque o medo é tremendo. Medo de perder aquilo, tá? Você não quer largar o osso de maneira nenhuma. O custo é o medo. O custo é o sofrimento, apesar de ilusório, que é uma experiência de sofrimento, tá? Mas, a hora que você começa a ter essa experiência que transcende esse cérebro aí cognitivo, essa parte cognitiva toda, essa parte toda, enfim, ultrapassa, então você começa a sentir alguma coisa diferente dentro de você, que é, assim, o não entendimento, mas a experimentação de algo diferente. Então, é difícil, às vezes, você traduzir em palavras a experiência. Eu tentei fazer isso no primeiro livro. Na verdade, eu só compilo, tá? Eu só compilei os insights do primeiro livro e depois juntei os insights e fiz o segundo livro. Na verdade, não sou eu, esse intelecto que escreveu aquilo. Esse intelecto, essa coisa foi só um canal em que eu recebi esses insights, eu tive esses insights, os insights vieram e eu anotei, tá? E estão ligados a este tipo de experiência. Então, eu só posso falar com as pessoas, ah, mas eu não entendi isso, ah, mas eu não entendi essa passagem. Minha querida, meu querido, eu também não entendi, certo? Só que eu experimentei alguma coisa dentro disso, e isso fez com que a minha certeza sobre aquilo fosse, digamos assim, reforçada. É assim, basicamente é isso aí. Então, errar e acertar, acertar, errar. Você errou? Tá, amanhã você acerta, depois vai. Ah, não, eu sempre acerto. Olha, parabéns, viu? Mas... Ele sabe que não. Igual mesma coisa oposta. Né? Peraí, Carlos, a Mônica está dizendo que o microfone está falhando. Ele tem uma falha pequena para mim também. Eu não sei se é a conexão. Aí... provavelmente conexão. A minha eu não sei. A minha parece que está boa aqui. Eu tenho uma pequena falhazinha assim, não sei, mas tá bom. Então, eu estou vendo você, falha a sua. Né? A minha não falha porque eu estou escutando, né? A minha não falha porque eu estou escutando. Mas a minha internet tá normal, assim, é esquisito, né? Mas que é vivo, né? Então, é vivo, então tá tudo certo. É vivo. É vivo. Mas vamos lá. Então, Carlos, assim, eu também queria deixar brincar, porque é o que a gente sempre brinca, né? Aqui em aula e tal. Assim, quando a gente consegue rir, né? Da gente, quando a gente consegue rir de uma situação que normalmente o mundo não diria, né, que a gente poderia rir, que na verdade nunca é de deboche, né? Vamos deixar bem claro isso, não é uma risada de deboche,
mas é uma risada de leveza, de desmanchar a realidade. E isso nos conecta a uma ideia, a uma ideia do curso, né? A ideia central do curso. O Filho de Deus esqueceu-se de rir, não é? Da diminuta e louca ideia de que poderia acontecer uma separação. Então, na verdade, a gente vai criando essa memória de não levar isso aqui tão a sério, não é? Nós vamos criando isso, por isso que a gente vai, assim, conectando a gente mesma com a paz, não é? Que a alegria e a paz, elas são irmãs siamesas, né? Elas não vivem uma sem a outra. Então, e isso é muito legal. E a garota que me pediu para falar sobre isso, né? E por isso que eu te chamei, aí eu estava contando, né? O tanto que a gente dá risada quando a gente está junto, de levar, de repente a gente começa a falar de um assunto super sério, vai falando. De repente a gente olha um para o outro e dá risada. Por quê? Porque, sabe, não tem, nada tem um real sentido, né? Se a gente for olhar, nada tem um real sentido. Mas a gente também só consegue fazer isso quando a gente vai acima do campo de batalha. A gente fica mais acima e aí a gente olha o todo e consegue ver que nada tem sentido mesmo, né? E o que eu sempre falo para as pessoas é que assim, mais principalmente para os alunos, né? Que assim, quanto mais a gente se encontra no sentido, nesse sentido com o propósito, né, de reforçar essas ideias com a gente, mais fácil vai ficando o caminho de aceitação mesmo disso tudo que o curso está falando, não é? Que pode ser, que é o que você falou, nem sempre vai envolver entendimento, mas sempre vai envolver aceitação, né? Enfim. Certinho, né? Então, mas assim, olhando para isso mesmo, né, do mundo, este mundo que foi feito para ser visto como seriamente, como sério, sabe? E a gente tem que investir muito para consertar as coisas daqui e etc. Então, a gente olha para isso com a mente um pouquinho treinada, né? E principalmente com todo mundo junto, se a gente pudesse se juntar melhor, né? Então, aí a gente olha para isso e sorri, não é? E a gente dá risada, porque, sabe, nós vamos continuar patinando em cima de algumas coisas que não fazem sentido. E, lógico, vamos nos conscientizar daquilo que você falou, que é extremamente importante a gente se lembrar. Eu preciso do reflexo da culpa aqui para eu continuar sendo a Maria Amélia ou como fala, uma entidade individual, né? Eu preciso da culpa, da tristeza, da busca de não errar, mas preciso do erro, né? Então, para poder ser a Maria Amélia aqui, né? Ou o indivíduo. Deixa eu ver o que a Sônia está falando aqui. Peraí, Carlos. Gratidão, Carlos, por se deixar ser um canal do Espírito Santo. O livro Ilusões é lindo, né? Uma explicação muito clara da metafísica do curso. É o meu livro de cabeceira. Ah, obrigada, Sônia. Eu também gosto bastante. Né? Tá, muito obrigada, viu? Por testemunha. O livro Ilusões, que é o segundo livro do Carlos, gente. Tá? Então, a gente brinca, né? Aliás, se você não olhar o curso com essa visão assim, né, sem ser a ferro e fogo, né, fica um pouco difícil, né? Um pouco difícil, né? Mas o mundo, ele foi feito de um estado de caos ilusório. Ele é a projeção do caos, né? Projeção do caos, né? Daquela loucura, né? Louca ideia do existir e logo em seguida do medo da aniquilação, certo? Ou seja, de sumir, né? De não ser mais, né? Específico. Então, ele simplesmente espelha esse estado de caos. Então, por mais que a gente queira trabalhar dentro do caos, edificar um tijolinho,
pôr aqui o tijolinho, tentar... Eu sempre fui muito controlador, tá? O Carlos, certo? Assim, é muito detalhista, sempre fui assim, tá? Eu não posso desmentir você. Para Sim. quem não sabe, gente, Até porque eu sou um espelho, né? Certo? Eu sou um espelho, né? Porque a gente não consegue identificar no outro aquilo que nós não temos. Por isso que tal, né? Por isso que é só. Então, você vê como é que nós somos, né? Mas, enfim, a gente tenta, nessa luta em glória, de edificar, entre aspas, no caos. Mas caos é caos. Até eu brinco, outro dia me perguntaram, mas esse mundo dá certo? Eu falei, dá. Às vezes, o que é certo para você? Ah, isso. Então, às vezes está certo, às vezes dá, às vezes não dá. Mas eu falei, qual que é o final dele para você? Ele falou, a morte é o final. Eu falei, então, ele não dá certo. Você vê? Não dá certo. Ele não dá certo, entendeu? Porque se desse certo, né? Então, mas me fala sobre reencarnação. Eu falei, eu já escrevi um livro sobre isso, tá? Então, eu não vou falar para você, se comprar o livro lá, dá uma lida, depois a gente vem falar, porque eu falo sobre todos, porque para mim é tranquilo que eu estive dentro do centro espírita por mais de 5 anos, né? Você sabe a minha história, né? E respeito muito as doutrinas todas que passei, e foi um caminho longo até encontrar o bendito 100, certo? Tá? Mas, enfim, tudo isso, né, é dentro do caos. As reencarnações é dentro do caos. É isso que é importante a gente enfatizar. Tá? Então, eu gostaria muito de um dia poder ter assim, tempo e ter plateia, né? Ter pessoas para a gente trocar ideias, né? E eu poder passar alguma coisa que me foi passado de maneira assim tão enfática durante anos e anos. Eu tentei traduzir nos livros, mas você sabe que é difícil traduzir através de palavras. Apesar dos insights, a gente tem que traduzir aqueles insights em palavras, tá? Eu tentei ser o mais fiel possível, mais fiel possível. Tanto é que depois que eu anotava os insights, se eu te tentasse lembrar, eu não conseguia lembrar mais. Ainda bem que estava anotado, porque eu não ia se lembrar daquilo mais, entendeu? Mas foi a Sônia que falou, né? Sou muito grato a ela, né? Sônia, é o seguinte, quem mais aproveitou disso foi eu. Os momentos que eu consegui ter esses insights foram os melhores momentos que eu presenciei na minha vida, em termos de paz, de plenitude, tá? E é por isso que eu tive a iniciativa, e graças a Maria Amélia, a editora dela aí, tá? Porque eu não teria condição de fazer. E hoje as pessoas tem pouca procura, porque as pessoas estão interessadas em outras coisas. Mas eu quis compartilhar, nem se fosse uma pessoa que pudesse ler aquilo, né? Porque já para mim já seria gratificante dividir, compartilhar os instantes que eu tive de paz e de incremento de fé, não sentido de fé naquilo, mas ou seja, de certeza, né, da verdade. Isso aí. mas é isso. E, bom, e também eu queria perguntar assim, queria pedir para vocês que estão aqui com a gente, né? As percepções de vocês, como é que é essa história, a autoexigência, né? Que a garota que me pediu para a gente falar isso, ela falou, eu sou muito, muito, muito autoexigente, então eu não acho, eu não me perdoo quando eu erro e tal. E esse não se perdoar quando erra, é exatamente isso que a gente está falando, né? É exatamente isso. A gente vai cair nesse mundo desse jeito. Estou perguntando assim, acha o livro acha a gente no livro na nossa loja e nos marketplaces, tá? A gente tem nossos produtos, né? Na Amazon e vários outros marketplaces. A Americanas está um pouquinho difícil da gente fazer as coisas agora lá, mas enfim, tá bom? Aí vai ser um prazer. Se você quiser ler o livro dele, que eu gosto muito,
tá? Dos dois, na verdade, né? Parece que deu uma amadurecida no segundo. Mas, então é isso, que, assim, tudo faz parte, né? E eu queria trazer isso mesmo, porque tudo faz parte dessa coisa da a gente tentar se melhorar, a gente passa o dia fazendo isso, seja com o corpo, seja com atitude, seja com coisa. Assim, não é pra gente não fazer, né? Não é pra gente não fazer as coisas para melhorar. Mas a gente vai fazer isso sem o estresse da cobrança, né? Sem esse estresse sabe, quase morrer porque fez alguma coisa errada, ou porque o que eu fiz não deu certo, ou que aí a gente inclusive vai ficando muito neurótica em relação a, nossa, eu tenho que pedir uma guiança do Espírito Santo para acertar, porque eu não posso errar, porque esse negócio está assim. E aí faz uma confusão tremenda, né, na cacholinha. Aliás, eu gravei um vídeo hoje à tarde para o nosso grupo no YouTube, para o clube do YouTube, perdão, falando exatamente isso, né? Nessa guiança, na verdade, que não existe na forma, existe na interpretação ou na percepção, que é o que a gente estava falando. E aí, o que acontece com a mente, né? Nós vamos trazer uma memória, que também era isso que eu queria brincar aqui com o Carlos, né, da gente conversar, com todos vocês, na verdade, mas para a gente brincar com isso, olha, o que traz essa necessidade de acertar? A gente vai trazer para a gente, lógico que está escondido, né? A gente não fica com isso assim na memória toda hora, mas vai trazer o quê? O Deus, né? O meu Pai, o meu Criador, ele só vai gostar de mim se euzinha fizer tudo certinho, né? Se eu fizer todas as coisas boas, se eu nunca tiver pensamentos ruins, se eu nunca tiver pensamentos maus. Então, e todas essas crenças malucas, né? Que Deus só vai gostar de mim se eu fizer assim, se eu estiver assado, todas elas estão aqui, né? Sabe, assim, com um paninho escondidinha, com um paninho, mas estão por trás dessa necessidade de acertar. Quando a gente olha para isso efetivamente, aí a gente pode dar risada. Por quê? Porque, pelo menos nós, estudantes do curso, o curso faz um esclarecimento para a gente, né, que Deus nos ama assim como Ele nos criou e não tem a ver com os nossos erros e os nossos acertos aqui. Então, quando a gente para olhar para isso, vai ficando mais leve. Certo, seu cara? O que acontece geralmente, isso comigo, com você, acho que qualquer pessoa, é que quando a gente, durante a nossa vida, a gente busca, né, várias coisas, bate em muitas portas para tentar encontrar uma certa paz. E a minha inquietude sempre foi grande. Eu bati em um monte de porta, você está entendendo? Bastante porta. Mas o que a gente quer, na verdade, vamos falar baixinho para ninguém escutar, certo? O que a gente quer, na verdade, é continuar existindo, mas mil maravilhas, tá? Ou seja, a gente quer trazer tudo aquilo do livro lá para cá, para cá. Então, me ajuda isso, me ajuda aquilo outro, aquilo lá, para lá, para. Por quê? Porque a gente quer consertar a vida, a minha vida, a vida do Carlos, a vida da Maria Amélia. Então, Não, oi? eu já ultrapassei. Você não precisa disso, né? Então, é que a gente tem essa coisa de buscar dentro do livro e querer resolver os problemas trazendo ele para cá. Tá? Acontece. A Sônia está escrevendo, que ela escreveu aqui, tem a ver com isso aqui que você está falando, ó.
ela falou, eu penso que a maior dificuldade é a confusão de níveis, né? O curso só fala da mente e nós geralmente queremos aplicar para corrigir a forma, né? Então, basicamente é isso que a gente tenta fazer. O próprio Deus que você falou aí, esse Deus, essa imagem de Deus, é o Deus do existir. Sim. É o Deus do dualismo. Claro. É do bem e mal. Ou seja, é o Deus, a figura de Deus criada pelo existir, feita pelo existir, tá? Com aquela ideia de punição inerente, tá? ao fato de separação, né? A ideia de ter se separado. Então, essa própria ideia de Deus, de satisfação e de expiação, entre aspas, letra pequeno, que Deus exige a expiação dos pecados, é uma coisa intrínseca à doutrina, aos dogmas que tem da igreja, etc. e tal, de algumas religiões, está justamente no fato, né, de exigir sempre uma punição, tá? E tem pessoa que às vezes, nós, às vezes quando se exige tanto quando erra, é que está tentando juntar créditos, se culpando muito, para ver se Deus diminui um pouco a punição, entendeu? É os créditos. Então, inconscientemente, a pessoa fica tentando lá naquele banco de Deus, lá, tá crédito, débito, hoje foi débito, crédito, débito e tal. Então, fica numa fase assim, de autoexigência, né, tão grande, para ver se consegue aumentar os créditos, para comprar aquele terreninho no céu. Você está entendendo? Isso é de maneira inconsciente. Mas eu vou dizer para vocês, não tem céu, não tem inferno, né? Dentro da dualidade e tal, certo? A realidade é bem diferente, porque se existe céu, tem que existir inferno. Tá entendendo? Tá? Então a palavra porque é o dual, tanto é que está uma coisa. Certo? Então é o seguinte, mas então como é que eu vou escapar? Não tem que escapar. Você está dentro? Fica dentro, fica tranquilo. Agora, preste atenção como você está se tratando. Preste atenção como você está encarando as coisas. Mas quer dizer que então não vou ligar para mais nada, não estou nem aí, não é nada real? Nada disso, meu querido. Você acha que é real ainda. E você vai sofrer. Vai sofrer porque você tenta você vai entrar na fase de negação e não aceitação. Nada é real, nada importa, mas você não aceitou isso. Você está negando porque você leu e você vai falar que daqui para frente nada importa. Pelo contrário, as suas experiências vão ser ainda mais ligadas ao pavor, ao medo, justamente porque não há essa aceitação. Tá? Então, é estudar, é ler, é conversar, é trocar ideias, de tal maneira que a resistência, a tua resistência, a não existência, ou seja, a tua não existência, aquela coisa de ficar segurando o tempo todo a tua individualidade, essa resistência ela vai diminuindo aos pouquinhos, mas não de maneira, digamos assim, eu vou diminuir hoje a minha resistência, pronto, diminuir a resistência. Não, isso não é uma coisa assim que você raciocina, tá? É uma coisa que você experimenta. Então, você vai experimentando cada vez mais, menos resistência, a ponto de você ter essas experiências de não especificidade, tá? E isso vai fazer com que você cada vez mais se entregue, tá? Entregue no sentido assim de entrega mesmo, tá? De não controle, tá? Porque não adianta querer controlar o caos. Uma hora é igual a areia, vaza entre os dedos, e aí você se apavora. Então, vá com tranquilidade, olhe, analise, entregue, tá? E tenha mais compaixão por você mesmo, tá? E tenta, com esses momentos, perceber que de um instante para o outro, aquilo que você experimenta muda instantaneamente, que é o milagre. Esse é o milagre. Essa mudança instantânea, tá? De experimentar
experimentação da mesma coisa. Nesse instante você experimentava assim, com essa angústia, com essa loucura, com essa autocobrança, e no instante seguinte você está no mesmo quadro, não houve mudança alguma, você experimenta uma paz inexplicável. Esse é o milagre. O milagre que veio através de uma lembrança que nós temos da verdade, que o curso chama de Espírito Santo, ou você pode chamar de Jesus, tal, pode chamar o que você quiser, mas é uma lembrança que nós carregamos da realidade. E quando você consegue ter relampejos, flashes de contato com essa lembrança, na verdade, essa lembrança te envolve. Nós apenas fizemos uma casca e não deixamos ela penetrar. Então, quando tem um furinho e entra só um faixinho de luz, é suficiente para a gente sentir uma plenitude enorme. Só que é tão bom, que a gente acha que vai se perder e volta. A gente quer voltar, volta para o caos, porque é no caos que eu existo. Fora dele, eu não existo. É isso aí. Seja mais... Mas a gente vai se convencendo, né? A gente vai aceitando. Esse é um processo, né? Claro. É um processo. Quanto mais entrada, né, em relação a eu posso não me massacrar cada vez que eu erro, né, e tudo mais, menos investimento a gente vai ter naquilo que a Rita está falando aqui, ó. Nós queremos trazer o curso para resolver os problemas da nossa novelinha particular, não é? Para resolver, igualzinho você falou, o que eu quero? Eu quero ficar no mundo, eu quero continuar sendo um ser separado, mas eu quero que aqui seja tudo cor-de-rosa, né? E assim, já é da natureza do mundo, né? Assim, é da matéria-prima do mundo isso não ser possível. Mas, então, assim, só que desistir, não é? Eu conversei por e-mail com a Suzana Ortiz, né? Uma grande professora do curso espanhola, e a gente estava falando assim, conscientemente, nós queremos desistir do investimento nesse mundo, mas existe ainda, né, vários bloqueios de aceitação no sentido, no inconsciente, tem muitos bloqueios. Agora, não adianta a gente querer levar isso, então fala, nossa, então eu acho que eu nunca vou conseguir. Não, a gente vai usando os instrumentos que a gente tem aqui, nós vamos usando os nossos relacionamentos com as pessoas, os nossos relacionamentos com as situações, e aí a gente vai lembrando disso devagar, não é? E como dizia o Ken Lopnick, motor da rádio, né? Vamos devagar com isso, porque se for muito depressa, a gente cai no medo de novo. Então, assim, aprender a rir da gente mesma, né? Nesse esforço tremendo de fazer tudo certo, de nunca errar e tudo, aprender a rir da gente mesma é muito sábio. Né? Eu discordo um pouco, assim, quando fala que a gente conscientemente quer se, né, ficar... eu discordo um pouco porque é meio difícil isso aí, certo? O que acontece é que a gente... A gente fala, não, é isso mesmo, a gente pode parar no mundo, mas acabou. Não, lá no fundinho, lá, não tem nada inconsciente, não, é consciente mesmo, tá? Ninguém quer largar o osso. E outra coisa, não se julgue, não se martirize pelo fato de você não querer largar o osso. Eu li o curso, faz 20 anos que eu tenho o curso, 30 anos. A gente não pode falar tanto tempo que vai falar a idade, certo? Então, eu estou não sei quantos anos no curso, não sei o quê, e ainda passo por essas situações, e ainda, quando eu vejo, estou fazendo a mesma coisa de 20 anos atrás. O que eu aprendi? Belo professor de Deus, né? Belo isso, aquilo, ou belo estudante do curso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não existe evolução no curso. Não existe evolução
espiritual, igual fala em outras coisas. Não. O curso, assim, ele é binário, é 0-1. É 0-1. Ou você tá, ou você não tá. Então, tem hora que você tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá. Então, aceite isso, que faz parte do aprendizado, ou da... Para mim, aprendizado é a aceitação. E a aceitação está ligada diretamente à diminuição do medo, tá? A diminuição do medo, que para mim é a resistência. A resistência que nós temos é o medo, tá? Então, à medida que você diminui a frequência de medo, você diminui a resistência à verdade. Então, nós temos que trabalhar aqui com a diminuição do medo, em suas várias formas de manifestação. Você pode chamar o medo de arrogância, tá entendendo? Ele pode assumir a forma, né? Arrogância, o medo de depressão e tal, a ansiedade, que fica mais fácil de entender, né? Certo? De vários tipos de transtornos, muita gente fala transtorno psicológico, mas o medo assume vários, tá? Tudo é medo, tudo pano de fundo é medo. Então, quando a gente começar a perceber esse pano de fundo, e a gente, através desse olhar um pouquinho mais benevolente consigo mesma, dentro do contexto do curso, tá? Acima um pouco, que gosta muito de falar do campo de batalha, porque quando você enxerga de cima, você consegue ver as saídas e tudo que está acontecendo e não fica muito limitado ao labirinto, tá? Então, a saída é essa benevolência, digamos assim, olhar para você mesmo, tá? Certo? E sabendo que essas dificuldades, elas existem dentro do caos necessário à tua existência. Então, esse caos é necessário à existência, à tua percepção de existir, ou seja, a tua percepção, tá? De eu sou, eu, o ego, tá? Então, para que o ego prevaleça, ele tem que estar no caos. Ora cá, ora lá. Porque essa percepção não pode nunca sumir. Consequentemente, os opostos têm que estar a todo instante disponíveis, tá? Ao teu olhar. Então, é você tentar diminuir o máximo que você puder. Quando aponta um dedo, vai julgar, vai criticar, vai isso, aquilo outro, etc. e tal. Diminui a acidez, pouquinho. Diminui um pouco. Pouquinho só, pouquinho. Não precisa ser aquela doçura toda que por trás é um poço de ódio. Tá? Aquela doçura geralmente é sempre assim, nem sempre, né? Porque então, devemos tentar diminuir um pouquinho a nossa acidez, para que o medo possa diminuir um pouco em nossas vidas. Então, quando não der para diminuir, aí a gente se perdoa, Sim. sabe? Porque não deu. Não, isso aqui é a título de, digamos assim, de ilustração, tá? E não é conselho, não é nada. Estou só dizendo que se você tentar isso não deu, ótimo, não tem problema. É fofoqueira, ela não vale nada, ou aquele cara é um vagabundo, aquele é não sei o quê. Faz parte disso. Mas você pode continuar apontando os erros sem experimentar a acidez. Sabia disso? Tá? Porque é o seguinte, uma coisa é a forma, outra é o conteúdo, tá? Não é porque eu tenho um conteúdo de que eu possa ver as coisas de uma maneira diferente, é que eu vou deixar de apontar o que é certo e o que é errado para o meu filho, dentro do mundo. Tá entendendo? Sim, lógico. Tá? Então, eu posso continuar a apontar o que é certo e o que é errado, tá? Dentro da forma, mas tendo a consciência do conteúdo, o que aquilo significa, mas vivenciando menos medo ao apontar esse certo, errado, o alto, o baixo, é a experimentação daquilo que você acredita estar vivenciando. Essa é a alteração do conteúdo, e não forma. O céu, entre aspas, o céu é quando você consegue
fazer as mesmas coisas que faziam antes, mas num estado diferente, tá? De experimentação de paz. Sim, É isso. certamente. Bom, nosso tempinho acabou assim, né? A gente sempre faz 1 hora para não ficar muito comprida, mas 1 hora nós vamos nos encontrar pessoalmente com bastante pessoas, né? Então, estou vendo se a gente planeja alguma coisa nesse sentido. Mas aí a gente continua conversando sobre isso. Eu espero que a gente tenha dado o recadinho aqui para vocês, para a gente rir mais de todas as coisas, né? De todos os nossos erros. E quando foi muito difícil para você fazer isso sozinho, se une com alguém que fale a mesma língua, que fica mais fácil, tá certo? E a gente vai levando essa existência, né? Ou essa querência em ser um indivíduo de forma mais leve, tá certo? Obrigada, meninos. Obrigada, Jô. Obrigada, muito obrigada, viu, Carlos, tá? Por estar aqui para a gente conversar um pouquinho. E muitíssimo obrigada para vocês também que estão aqui com a gente, tá? Pelas participações e tudo mais, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Ela vai ficar gravada aí no nosso Instagram, né? E a gente espera que seja útil para todo mundo, tá certo? Você também, Carlos? Ok. Ó, Você também? eu ainda estou por aqui. Ok, ok, eu também. Gente, beijo no coração de cada um, viu? Muito obrigada, tá? Bye, Vamos. bye. Tchau, tchau. Agora, encerrar. O que ele falou aqui? Oi.